Fala pessoal, Opinião Otaku na voz. Hoje venho falar de um anime chamado Great Teacher Onizuka, mais conhecido como GTO. GTO é um anime que aborda temas complicados como bullying, abusos, desrespeitos a autoridades e etc. O protagonista do anime é um homem de 22 anos chamado Onizuka. De maneira bem torta, ele decide ser um professor. Ele traz consigo o teor cômico do anime para suavizar os pesados temas que citei anteriormente. E Onizuka tem uma resistência física fora do comum, algo impressionante. Tentarei retratar de uma forma menos detalhista e com maior suavidade possível para o vídeo não desmonetizar. Lembro que este vídeo conterá spoiler a partir deste ponto. E também gostaria de informar que o anime tem classificação mais 18, então recomendo que não assista ao anime se for menor de idade. Dito isso, vamos a mais um Momento Marcante. Neste vídeo, retratarei a relação entre dois personagens. Claro que haverá terceiros envolvidos, e um deles é o próprio protagonista Onizuka. Por isso, tenho que contextualizar antes de me aprofundar nos personagens centrais do vídeo. Onizuka acaba conseguindo um emprego de professor em uma escola, muito por conta da diretora, que viu em Onizuka um homem de bom coração. Ele queria muito lecionar para o ensino médio, mas acaba em uma turma do ensino fundamental. Esta turma foi traída por um professor no passado e, desde então, eles aprontam para cima do professor atual até ele ser demitido ou pedir demissão. Os ataques contra Onizuka começam bem cedo, mas ele não é um homem de desistir, e por ter um ar mais brincalhão, ele acaba levando sempre para o lado da brincadeira. Onizuka passa a morar na escola, mais especificamente no depósito que fica no terraço. Onizuka conhece um estudante chamado Noboru Yoshikawa, quando ele está se encaminhando para o seu novo lar. Ele faz o jovem levar toda a sua bagagem pesada. Chegando ao depósito, Onizuka fica chocado que terá que ficar ali. Noboru encontra um videogame e abre para ver se tinha algum jogo dentro. Onizuka pergunta o que ele está fazendo e Noboru informa que ama jogos. Quando ele informa que já zerou o jogo que estava dentro do console, Onizuka o reverencia e pede conselhos a Noboru. Aqui damos início a uma bela amizade. Durante a noite, Onizuka fica assustado de estar sozinho na escola. Ele vai até a área aberta do terraço e avista Noboru do outro lado da grade. Noboru diz que não aguenta mais e que vai se atirar. Onizuka pede calma ao garoto e vai conversando com ele ao mesmo tempo em que pula a grade e se aproxima. Tudo parecia ter se acalmado, mas Onizuka acaba tropeçando e caindo sobre Noboru, derrubando os dois do prédio. A sorte é que havia um carro lá embaixo, que amorteceu a queda, e Onizuka também protegeu Noboru durante a própria queda. E como eu falei anteriormente, Onizuka tem uma resistência física absurda e resiste até a esse tipo de situação. Aqui descobrimos um pouco do que Noboru passa. Por ele ser pequeno para sua idade e bem fraco, ele é atormentado por 3 garotas. Anko Uehara é a líder e é a que geralmente planeja esses ataques. Mayuko Asano e Naoko Izumi ajudam ela a atormentar Yoshikawa. Onizuka leva Noboru para casa e promete que tornará a escola um lugar divertido para ele. A amizade entre Noboru e Onizuka deixa Anko irritada. Ela, junto de suas amigas, planejam acabar com esta amizade. Elas levam Yoshikawa para uma sala vazia, batem nele, retiram sua roupa, escrevem nele e fotografam. Depois disso, Anko fala para Yoshikawa se afastar de Onizuka, ou estas fotos serão espalhadas pela cidade com dizeres que meninas fizeram isso. Yoshikawa, sem mais esperança, se atira do terraço da escola. Onizuka, que estava caminhando lá embaixo, percebe a queda e corre para salvá-lo. O mesmo carro estava estacionado naquele local. Ele já havia sido reparado no dano anterior. Onizuka sobe no carro e agarra Noboru no ar, salvando a vida do garoto. PS. O carro pertence a um professor que odeia Onizuka e que ama mais esse carro do que a própria família. Kikuchi estava passando pelo local de bicicleta e se espantou com toda a cena. Este jovem também é da turma de Yoshikawa e foi o primeiro a tentar a expulsão de Onizuka, mas acabou falhando, e depois do que ele viu, Kikuchi acaba se tornando um forte aliado. Anteriormente, Noboru havia pedido a Kikuchi para dar uma chance a Onizuka, mas Kikuchi preferiu não se meter. Onizuka planeja uma vingança contra Anko e suas amigas. Ele vai até o karaokê, onde elas estavam, e perguntam sobre Noboru, mas elas desconversam. Então, ele pede que Noboru entre e, neste momento, elas tiram as máscaras e começam a ameaçar Noboru. Neste ponto, Onizuka acaba atravessando a linha do permitido e humilha as 3, fazendo Noboru participar. Ele ainda tira fotos e depois deixa a câmera com Noboru. Este decide não chantageá-las, mostrando uma grande hombridade. Anko avisa que vai denunciar Onizuka para o PTA, ou PTA, que significa Parents e Teachers Association, ou Associação de Pais e Mestres, onde sua mãe é a presidente. Mas Onizuka não se intimida e fala para ela fazer o que quiser. A mãe de Anko vai até a escola e consegue uma reunião que decidiria a expulsão ou não de Onizuka. O protagonista estava de licença médica por seu braço estar inchado devido ao salvamento de Yoshikawa.
Mas ao invés dele ficar no hospital, ele fugiu e foi jogar fliperama. Depois ele vai até a escola e tenta se desculpar com a mãe de Anko, mas de uma forma imatura e pouco convincente. Tudo caminhava para a expulsão de Onizuka, até que Yoshikawa aparece no palco e mostra a todos os ferimentos em seu corpo, dizendo que Anko foi a responsável por isso. A mãe de Anko, obviamente, não acredita e pede uma prova concreta. Então, dos alto-falantes do auditório, começa a sair uma conversa de Anko com suas amigas, onde ela ameaça acabar com Yoshikawa e expulsar Onizuka, pois sua mãe faz tudo o que ela quer. A mãe de Anko se desespera e corre até sua filha, que estava na plateia. Anko diz à sua mãe que ela não conhece sua filha. Anko tenta se soltar de sua mãe e Onizuka segura, dizendo para ela amadurecer. Depois de tudo isso, Onizuka foi inocentado e o responsável pelo áudio foi Kikuchi, que havia gravado a conversa entre Anko e suas amigas em uma lanchonete. Fala pessoal, passando para pedir o like e a inscrição, pois fortalece bastante o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos caso queira pedir react. Torne-se um membro e tenha direito a 4 pedidos. Você também pode doar qualquer valor pelo QR Code na tela, sem compromisso. Muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. O tempo passa e Anko e Noboru não possuem tanta relevância nos episódios. Anko volta a ter destaque quando Onizuka acaba perdendo o dinheiro da viagem da turma. Ela informa a Onizuka que ele foi enganado e roubado por Aizawa. Neste ponto da obra, Aizawa é a única na turma que quer a expulsão de Onizuka. Isso se deve ao fato dela ser uma das alunas mais próximas do professor que traiu a turma. Onizuka começa a fazer bicos para conseguir dinheiro. Quando ele está em uma obra, Anko aparece e pergunta o porquê dele estar fazendo isso. Incriminar Aizawa livraria a barra dele. Até testemunha Onizuka teria caso ele quisesse ir por este caminho. Mas Onizuka sempre escolhe o caminho mais difícil, e caso ele incriminasse Aizawa, ela provavelmente não confiaria em mais ninguém. Noboru aparece no local e oferece alguns jogos que Onizuka poderia vender, além de uma conta que contém uma quantia significativa de dinheiro. Este seria o dinheiro que os pais de Noboru guardaram para ele. Anko fica irritada com essa atitude de Yoshikawa, o agarra pelo colarinho e o derruba, mas em seguida ela puxa um cartão do banco e fala para Onizuka usar. Ela diz que irá notificar o sumiço do cartão à polícia dentro de algumas horas. Onizuka fica tentado em aceitar, mas recusa ambas as ofertas, tanto de Noboru como a de Anko. Posteriormente, ele tem que ir à escola e dar explicações aos alunos pelo sumiço do dinheiro. Todos estão furiosos e mal deixam Onizuka falar, mas ele inverte a situação, falando que irá levá-los a Okinawa, com estadia em um hotel de luxo com tudo pago. Os alunos ficam eufóricos e felizes e passam a gritar o nome de Onizuka. Depois disso, temos o episódio onde Onizuka consegue o dinheiro para a viagem, mas não é o foco aqui. Finalmente chegamos ao arco de Okinawa, onde temos o desfecho da relação de Noboru e Anko, pelo menos no anime, já que no mangá ainda tem bons conteúdos dessa relação que pretendo trazer ao final. PS, o anime e o mangá possuem diferenças, algumas mais significativas e outras nem tanto. Tem coisas que prefiro o mangá e outras o anime, mas neste vídeo a parte do mangá que será citada não tem no anime, ou seja, 95% deste vídeo se trata da história animada da obra. Voltando à história, todos chegam a Okinawa. Para quem não sabe, Okinawa é um lugar lindo com praias, resorts e bastante natureza. Um belo lugar turístico. Logo na chegada, Yoshikawa esbarra em Anko e ela exige uma desculpa formal e depois empurra Yoshikawa o jogando ao chão. As amigas de Anko pedem para ela não fazer isto na frente dos outros, pois chamará a atenção de Onizuka. Mas Anko diz não temer Onizuka e que odeia garotos como Yoshikawa, que precisa de proteção para tudo. Onizuka faz uma grande surpresa na separação dos quartos. Ele mistura meninos e meninas, deixando todos agitados. Claro que Onizuka escolheu a dedo os quartetos que dividiriam os quartos do hotel. E Yoshikawa acaba ficando no mesmo quarto de Anko e suas amigas. Logo que chegam ao quarto, Anko e as meninas levam Yoshikawa até a varanda e falam que ali será seu quarto. Elas trancam a passagem e deixam o garoto ao relento. Onizuka aparece na sacada e conversa com Noboru, sugerindo coisas erradas ao menino. Depois Onizuka sugere que Noboru encare as garotas, mas ele diz que é fraco e está em menor número. Onizuka pede para ele usar a inteligência. Dentro do quarto, Mayuko Asano fica preocupada com Yoshikawa e fala com Anko para deixá-lo entrar, pois ele pode tentar fazer alguma loucura. Anko não dá a bola e diz que Onizuka vai socorrê-lo caso Yoshikawa precise de ajuda. Mas de repente, uma silhueta surge na varanda, parecendo um enforcamento. As duas ficam desesperadas e correm para tentar salvar Yoshikawa. PS, Naoko Izumi está dormindo neste momento, que é a outra amiga de Anko, e acaba não participando deste evento. Quando Anko e Mayuko chegam à varanda, não encontram nada. Mayuko pede que Anko veja se Yoshikawa caiu do prédio. Anko olha, mas não avista nada. Uma gota cai no pescoço de Anko
e quando elas olham para cima, vem um Yoshikawa pálido e ensopado. Elas entram em desespero e correm para dentro do quarto. Yoshikawa as segue. Elas pensam que ele é um fantasma e começam a chorar de medo. Neste momento, Onizuka surge e tira diversas fotos dos rostos assustados das meninas. Tudo não passou de uma brincadeira, mas Onizuka parte e diz para eles se divertirem durante a noite, deixando Yoshikawa em apuros. No dia seguinte, no café da manhã, vimos um Yoshikawa cheio de hematomas e uma Anko ainda furiosa com o ocorrido. Noboru conversa com Onizuka e, apesar de ter apanhado, Noboru parece feliz, pois o susto foi tão grande que as meninas nem conseguiram voltar a dormir. Anko claramente não deixaria barato e planejava uma grande vingança. Onizuka leva sua turma para uma ilha deserta, pois ele descobriu que há um tesouro na ilha. Sua ideia é utilizar os alunos para procurarem o tesouro perdido. Durante a caminhada na ilha, Yoshikawa acaba sendo sequestrado. Descobrimos depois que as responsáveis foram Anko e suas amigas. Elas amarram Yoshikawa, o vendam e levam Yoshikawa para dentro da mata fechada. Elas tiram a venda e deixam-no sentado em um tronco de árvore. O plano de Anko é que Onizuka seja responsabilizado pelo sumiço do aluno e seja punido. O problema é, quando Anko e suas amigas partem, acabam retornando onde Yoshikawa está. Elas tentam várias vezes, mas sempre retornam ao mesmo ponto. Percebendo que estão perdidas, elas entram em desespero. Yoshikawa tenta acalmá-las, mas elas não dão muito ouvidos. Anko passa a responsabilizar Yoshikawa pelo ocorrido e pede que ele seja um homem e as tire dessa situação. Mas quando ele tenta ajudar, elas falam que ele é somente o Yoshikawa. Yoshikawa fica irritado e pede para elas decidirem o que querem, que ele haja como um homem ou não. Os quatro partem e chegam ao final da ilha. Há um grande desfiladeiro e um mar revolto à frente. Anko tem a ideia de descer e ir pela encosta para pedir ajuda. Ela acaba caindo na descida, mas não se machuca. Ela escuta um som vindo de um buraco e acaba se aproximando, pensando que há pessoas por perto. Mas uma correnteza vem e suga Anko para dentro do buraco. As amigas de Anko entram em desespero, mas somente Yoshikawa age e mergulha para salvar sua algoz. Yoshikawa consegue pegar Anko no fundo do mar e trazê-la à superfície. Quando Anko recobra a consciência, ela começa a se debater e acaba machucando bastante Yoshikawa. Eles encontram uma caverna subterrânea e se abrigam lá. Anko continua irritada com Yoshikawa, mesmo ele tendo salvado sua vida. Ela ainda bate nele por ele encará-la enquanto ela se seca. Yoshikawa parte sozinho para procurar uma saída. Anko sente medo de ficar sozinha e vai atrás dele. Eles caminham até Anko novamente ouvir um som. Pensando novamente que são pessoas, ela corre na frente, mas Yoshikawa consegue puxá-la para trás antes que ela fosse arrastada novamente pela correnteza. Aqui vimos uma Anko apavorada e com medo de morrer. E o som que ela escuta é apenas o vento batendo nas pedras. Nada mais do que isso. Eles seguem caminhando e Yoshikawa acha um buraco embaixo d'água. Ele mergulha e avista uma luz que pode ser a saída. Sem alternativas, eles mergulham e atravessam pelo buraco. Mas Anko acaba engolindo água e desmaia. Mesmo assim, Noboru a carrega até a outra caverna. Agora eles estão em um local que aparentemente foi uma igreja no passado. Existem diversos objetos pelo chão. Provavelmente este é o tesouro perdido. Anko, enquanto está desmaiada, lembra-se de sua infância. Ela tem um irmão que era constantemente agredido pelos pais. Devido a isso, ele importunava Anko, apesar dela o amá-lo. Ele destruía os brinquedos de Anko e batia nela. Seu passado claramente influenciou na sua personalidade ruim de agora. E neste ponto, ela meio que percebe isso. Ela acorda e Yoshikawa se aproxima e mede sua temperatura, para ver se ela está bem. Anko tenta falar algo com Yoshikawa, mas é interrompida por Onizuka, que surge. Ele fica feliz de encontrar os dois e também o tesouro perdido, mas acaba voltando os olhos a algo enterrado. Mas na verdade, era uma bomba que acaba explodindo. Por sorte, ninguém se fere. Yoshikawa pergunta a Anko o que ela iria dizer, mas ela fica envergonhada e acaba somente batendo nele. Todos retornam para o hotel e conseguem dormir em seus quartos. Anko acaba sonhando com Yoshikawa. Neste sonho, Yoshikawa se declara a Anko e ela fica sem jeito. Quando ela desperta, percebe que está sendo observada. Onizuka está ao lado da cama de Anko com uma máscara de Yoshikawa na cara e uma câmera na mão. Ela ameaça denunciá-lo e corre atrás dele, mas no corredor ela avista Yoshikawa, que já havia acordado. Ela fica desconfortável e evita encará-lo. Ele a convida para verem o nascer do sol, mas ela recusa e corre para o quarto. Debaixo dos lençóis, ela se irrita por estar pensando muito em Yoshikawa. Ao longo do dia, Anko aparece na praia e encontra suas amigas. Ela acaba levando uma bolada de Yoshikawa e deixa seu sorvete cair. Yoshikawa vem se desculpar, mas as amigas de Anko falam para ele ir comprar outro sorvete e, tentando tirar proveito do garoto, elas pedem que compre para elas também, como forma de educação. Mas Anko, de forma surpreendente, fala que está tudo bem e que ele não precisa se preocupar. Onizuka chama Noboru, que volta ao jogo de vôlei.
As amigas de Anko perguntam por que ela defendeu Yoshikawa, e Anko responde que Onizuka está vendo e pode querer se vingar depois. Então as duas planejam jogar as roupas de Yoshikawa pela janela, mas Anko fala para elas não fazerem isso, pois elas serão as principais suspeitas. As duas começam a suspeitar de Anko e perguntam se ela está gostando do garoto, e claramente a resposta é não. Mas isso deixa Anko bastante irritada e ela vai embora. Anko reaparece em uma loja de lembranças. Neste local, vende-se objetos com areia dentro e dizem ser eficazes para encontrar a pessoa amada. Ela vislumbra um colar cujos pingentes é metade de um coração. Nele tem escrito diversos nomes, e Anko acha um com o nome dela e outro com o nome de Noboru, e junta os dois. Ela acaba se distraindo com uma conversa onde uma mulher fala a uma jovem que estes objetos não servem de nada, e sim a coragem para se confessar que é importante. De volta ao seu quarto, Anko está tomando banho quando finalmente percebe que gosta de Yoshikawa. Ao sair do banho de toalha, ela se depara com Noboru e fica nervosa, pedindo para ele sair. Quando ele vai se retirar, as amigas de Anko chegam e veem os dois juntos. Elas rapidamente fecham a porta e se desculpam, deixando um mal-entendido no ar. Anko e Yoshikawa acabam ficando sozinhos no quarto nesta última noite de viagem. Anko pensa em convidá-lo a um passeio, mas alguém bate a porta, e é a menina da loja de lembranças. Anko pensa que ela veio se confessar para Yoshikawa, e acaba deixando os dois a sós, mas não passou de um mal-entendido, e o assunto era outro. Anko caminha pela piscina, e Onizuka novamente aparece para atormentá-la. Ele volta a colocar a máscara de Yoshikawa e segue filmando Anko. Ele diz que ela ama Yoshikawa, e ela responde que o tipo de homem que ela gosta é do tipo Brad Pitt. Onizuka mostra a gravação que ele fez enquanto ela dormia. Na gravação, Anko sonhava com Yoshikawa, e isso a deixa irritada. Ela pega a câmera e taca no chão, quebrando o objeto. Anko fala mal de Yoshikawa, esperando que Onizuka fosse o defender, mas ele acaba concordando com ela e lista todos os defeitos de Noboru, deixando Anko incomodada. Onizuka diz que Anko está se enganando e que o amor é cego. Ele ainda diz que vai quebrar o gelo presente no coração de Anko. Mais tarde, neste mesmo dia, Onizuka convoca todos da turma que estavam prestes a dormir. Ele faz todos participarem de um teste de coragem. A regra é simples. Um casal deve entrar em um hotel abandonado e escrever seus nomes em um caderno que está no porão. Anko logo percebe a intenção de Onizuka, que seria colocá-la com Yoshikawa. E é exatamente o que acontece. Eles entram no hotel e Anko é a única que se assusta com algumas coisas que Onizuka colocou no local. Ela acaba se agarrando em Yoshikawa, mas fica muito nervosa com isso e bate nele novamente. Anko e Yoshikawa são desviados do caminho correto por Onizuka. Dentro de um matagal, eles encontram alguns alunos fantasiados de forma bem tosca, e Anko começa a rir da situação e acaba relaxando. Quando ela percebe, está de mãos dadas com Yoshikawa. Neste ponto, ela se lembra de um encontro que teve com outro garoto, onde ela sentia que havia uma barreira entre eles, mas com Yoshikawa é diferente. Ela consegue ficar à vontade. Eles têm uma breve conversa até serem interrompidos por 4 caras que estão tapando seus rostos. Parecem marginais da região. Esses caras ofendem Noboru e tentam levar Anko com eles, para se divertirem. Yoshikawa tenta defender Anko, mas acaba nocauteado por um deles. Anko fica muito irritada, pois eles seguem falando mal de Yoshikawa. Ela os ataca com um pedaço de madeira e consegue ferir de raspão o homem que nocauteou Yoshikawa. Eles perguntam se ela não tem vergonha de andar com um cara como Yoshikawa, e ela responde que apesar de Yoshikawa ser baixo, ser fraco e não ser nem inteligente, ainda assim ele é uma boa pessoa e que é impossível não gostar dele. Quando ela diz isso, os 4 começam a rir e revelam suas identidades. Eles eram Onizuka junto de outros 3 alunos da turma. Anko fica muito envergonhado. Os 3 alunos se agacham e se perguntam por que Anko implicava com Yoshikawa, e ela pede para eles pararem com isso. Por conta da vergonha, ela tenta negar o que disse, mas Onizuka gravou tudo. Ele mostra a gravação e depois entrega a Anko, e fala que ela deve decidir, falando que ela ficou muito fofa se declarando. Noboru acorda e ataca Onizuka, sendo segurado pelos outros 3 alunos. No fim, todos vão à praia e Anko coleta a areia para fazer o pedido. Uma de suas amigas se aproxima e pergunta se ela se apaixonou por alguém, e ela diz que é segredo. Neste ponto termina a história de Noboru e Anko dentro do anime, mas no mangá temos mais um arco que engloba os dois. Vamos aos fatos. Estamos em outro ano letivo. Anko percebe que as meninas de sua sala estão mais maquiadas e com conversas mais adultas. Algumas escondem até os anéis que ganharam de seus namorados. Ela tenta convidar suas amigas para sair, mas estas estão ocupadas com outros assuntos. Yoshikawa acaba esbarrando nela no corredor, pois estava carregando vários jogos de videogame. Os jogos se espalham e Anko ajuda Yoshikawa a recolher. Ele a agradece e parte. Anko acaba pegando escondido um dos jogos, pois quer saber que tipo de jogo Yoshikawa joga.
Noboru percebe que está faltando um jogo, pois é o jogo que Onizuka mais quer jogar. Ele liga para Anko perguntando se ela pegou, e Anko responde que sim, mas que está arrependida, pois o jogo é muito complicado. Ele fala que precisa do jogo, pois Onizuka está incomodando ele com isso. Ele pergunta se pode buscar na casa dela, e ela pede para eles se encontrarem em uma praça próxima. Ela se arruma toda, deixando sua mãe curiosa. Anko chega à praça primeiro e acaba sendo chavecada por uns caras, mas é ajudada por um adulto que passava no local. Este adulto também era suspeito, mas ela consegue se livrar dele. Ela começa a ficar assustada quando alguém a chama pelas costas, ela vira dando uma bolsada no sujeito. Só que era Noboru, que acaba machucando o nariz. Ela se desculpa, mas seu nariz não para de sangrar. Então ela pede que ele deite no colo dela com o nariz para cima. Pessoas passam pelo local e dizem coisas, pensando que eles estão de namorico. Yoshikawa se recupera e Anko convida ele para ir em um festival que está acontecendo ali perto. Ela passa em casa e veste seu yukata, que é uma espécie de kimono, só que feminino. Eles estão se divertindo no festival até encontrarem uma antiga colega de classe de Anko, alguém que Anko nutria certa rivalidade. Esta menina apresenta seu namorado, um homem forte, alto e bonito. Ele é um modelo iniciante. Quando ela vê Yoshikawa, pergunta a Anko se ele é o irmão mais novo dela. E Anko responde que é um amigo da escola. Esta menina começa a suspeitar que Yoshikawa possa ser mais do que um amigo. O modelo decide desafiar Yoshikawa em alguns jogos no festival e acaba perdendo todos. Então ele decide apostar um lanche completo com Yoshikawa, caso ele o vença no tiro ao alvo. Yoshikawa começa a vencer com certa facilidade, mas o cara começa a trapacear e esbarra em Yoshikawa sempre que ele vai atirar. No último tiro, Yoshikawa precisa de um tiro perfeito para ganhar. Antes dele atirar, ele fala para Anko se preparar para correr. Quando Yoshikawa vai atirar, é novamente empurrado. Mas em vez de atirar no alvo, ele mira em um cachorro que estava por perto. Ele pega Anko e sai correndo. O casal se distrai com isso e o cachorro começa a correr atrás deles, numa cena bem hilária. Anko e Yoshikawa vão embora do festival rindo dessa situação. A partir deste ponto é dito que eles passaram a jogar videogame juntos e estreitaram relações. No último capítulo do mangá, quando todos os alunos correm para o portão da escola para um desfecho da obra, Anko se atrasa em colocar os sapatos e Noboru surge em sua frente, estendendo sua mão. Ela segura a mão de Noboru e ambos partem rumo ao portão, deixando uma leve mensagem que Anko não tem mais vergonha de Noboru. Assim termina essa história, que agrada alguns e desagrada outros. Eu gosto dela, pois a pessoa que praticava o bullying se apaixona pela vítima, e não ao contrário. Percebemos a mudança de Anko ao longo da história e suas reações agressivas mesmo após estas mudanças, mostrando que é um hábito dela. E também a evolução de Noboru, que passou a ter mais confiança por conta de sua relação com Onizuka. Recomendo que assistam GTO, caso tenham mais de 18 anos. Os 2 primeiros episódios são mais ou menos, mas a partir do terceiro engrena. Existem diversos outros personagens e todos são aprofundados ao menos um pouco. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, que tenham gostado e até a próxima!